chakras bloqueados, fechados. Afinal, o que é isso? E as mudras? O que são as mudras? O que nós podemos aprender com todas essas conexões de energia? Estes são os assuntos que nós trataremos agora no Hélio Responde. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este quadro, o Hélio Responde, onde, claro, eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui nos vídeos do canal, mas fica já a sugestão para vocês deixarem as suas perguntas aqui embaixo, nos comentários deste vídeo, que eu certamente estarei atento e conversaremos sobre elas numa oportunidade futura. Inscreva-se também no nosso canal se ainda não for inscrito. E dito isto, sem mais delongas, vamos à nossa primeira pergunta de hoje, que é do Diego Marcos. Ô querido Diego, o Diego está sempre conosco nas manhãs, de pelo menos segunda a sexta, nas nossas práticas diárias de meditação, às 6h30 da manhã. Inclusive, se você quiser estar conosco nessas práticas diárias, o link para saber mais do nosso projeto Crescer está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, o Diego traz o seguinte, né? A palavra sânscrito, em sânscrito, mudra, significa gesto das mãos. Se puderes falar mais sobre esse assunto, querido, fico muito grato. Então, querido Diego, cá estamos. Mudra, na verdade, significa simplesmente selo, né? Selo de energia. E nós podemos, é o mais comum, né? Nós fechar, conectar selos de energia a partir de posturas que adotamos com as nossas mãos. Existem alguns mudras bastante famosos e mais conhecidos. Até um misticismo envolvendo um pouco disso aí, né? Porque a gente geralmente vê as pessoas meditando desta forma, né? O que é um pouco deturpado, não é muito aconselhável que a gente medite desta forma, né? Porque este é um mudra de ativação. É um bom mudra para nós fazermos as práticas de pranayamas, de expansão da nossa energia vital. Mas eu não aconselho muito nós fazermos este mudra para uma prática meditativa. Por quê? Todos os dedos das mãos, eles têm algumas representações, representam inclusive os elementos. E o polegar, ele representa o fogo, o indicador representa o ar. O que acontece se nós conectarmos o fogo com o ar, da combustão, da ativação, da energia. E isso é bom nas atividades de expansão vital, mas não é bom na meditação, que a gente não quer essa ativação, a gente quer uma introspecção, uma calma. Mas, muito bem, vamos ir além desta definição de que mudra são as conexões de mãos. Eu comentei que mudra são selos de energia. Ótimo, isso é verdade. Mas tudo aquilo que a gente realiza, as posturas que nós adotamos, selam uma determinada energia. Como assim? Ora, se eu estou sentado desta forma aqui, falando com vocês, isso já traz uma assinatura energética. Isto também é um mudra. O meu asana, a minha postura física, são também mudras, porque selam energias. E mais do que isso, as nossas posturas mentais selam também energias. Então os mudras não necessariamente, ou melhor, não são apenas as posturas de mãos que nós adotamos, mas todas as posturas que nós adotamos, sejam elas posturas mentais, sejam elas posturas físicas, posturas com o nosso corpo, ou ainda as posturas com as mãos, que aí estão mais conhecidas, né, no senso comum, no meio popular, que isso são as mudras. E existem selos de energia para diversas finalidades, né? E acredito que esta explanação, esta expansão em relação às mudras é imprescindível que a gente faça aqui para que tenhamos uma compreensão mais profunda. E é isso que eu gostaria de passar em relação às mudras. Poderia aqui listar, uma determinada mudra é bom para isso, esta aqui é bom para esta outra coisa, enfim. São conexões de energia que nós fazemos no nosso interior para que a gente tenha facilidade em algumas atividades, né? E existem conexões internas que nós fazemos que facilitam as práticas introspectivas, assim como facilitam algumas outras conexões, energias e atividades mais extensivas, extrovertidas e ativas. A gente usa estes selos na medida e conforme a nossa necessidade.
E a nossa segunda pergunta de hoje é da Elisete Aguiar. Hélio, por favor, gostaria que você explicasse a diferença de chakra fechado e chakra bloqueado. Namastê e obrigada. Obrigado pela sua pergunta aqui, Elisete. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que são os chakras. É claro que eu não vou aprofundar muito nisso aqui, mas apenas uma introdução para que a gente possa compreender, de fato, sobre os chakras bloqueados. Mas os nossos chakras, a grosso modo falando, a gente poderia dizer que eles são os órgãos do nosso corpo espiritual. E a gente tem o conhecimento também de que este nosso corpo, o corpo físico, ele não tem um desenvolvimento vital por si só. Apenas acontece o desenvolvimento da vitalidade da vida aqui porque existe o nosso espírito acoplado a este corpo. Então, os nossos órgãos espirituais, os chakras, eles adensam-se, acoplam-se também no nosso corpo energético e aí conseguem operacionar também muito dos mecanismos físicos, muito dos nossos órgãos físicos. E acontece que quando há, por maus hábitos alimentares, por traumas físicos, batidas, cirurgias, enfim, quaisquer questões que desregulam a função de algum órgão físico, de algum órgão do nosso corpo físico e desestrutura a nossa fisiologia, inclusive, há uma correlação que esta ferida ou esta mazela física vai desviar energeticamente o fluxo nessa região do corpo também, e essa obstrução física pode gerar uma obstrução no nosso corpo espiritual, nos nossos chakras. Então, quando há uma obstrução física, isso vai gerando um bloqueio também, uma obstrução no nosso corpo espiritual. Portanto, os chakras eles começam a ficar bloqueados. Do outro lado, também é verdade, Se há alguma questão de ordem emocional, de ordem mental, de ordem mais espiritual, que nós não vamos lidando muito bem, a gente vai reprimindo aquilo ali, vamos nos fechando, e isso vai causando um bloqueio em uma determinada região, num determinado centro, num determinado chakra, e isso inclusive vai afetar o corpo mais na frente. Mas chakras bloqueados são quaisquer obstruções que hajam, seja a partir do nosso corpo físico ou diretamente dos nossos canais sutis. Os chakras eles estão intimamente conectados com as funções fisiológicas. Portanto, na verdade eu diria que o que permite as funções fisiológicas ocorrerem é a conexão dos chakras do corpo espiritual no nosso corpo físico. Portanto, eu não colocaria aqui a possibilidade de haver chakra fechado. Porque se um chakra está fechado, se não está tendo nenhum fluxo energético em qualquer chakra que seja, principalmente se for os principais chakras, nós morremos. Nós não permanecemos vivos. É importante que haja um fluxo energético, por exemplo, no nosso rim, no nosso fígado, qualquer órgão que pare, a vida ela fica muito difícil, até mesmo impossibilitada para nós aqui na matéria. E os chakras eles estão conectados com os órgãos físicos. Logo, se o chakra fecha, tem uma obstrução completa, automaticamente os órgãos também se fecharão, cessarão a sua atividade. E assim nós não conseguiremos viver a não ser em estados induzidos, em coma induzido, que existe uma força externa que faz o órgão estar em movimento. Mas chakra fechado é sinônimo de morte. Claro que a gente pode se referir também a atributos dos chakras estarem fechados. Por exemplo, até citei, se não me engano, não foi no Hélio Responde, foi no vídeo de sábado aqui do canal, que as expressões artísticas elas são características atribuídas ao chakra laríngeo. Pode ser que este atributo de desenvolvimento artístico esteja fechado em nós, essa característica, mas isso não significa que o chakra em si esteja fechado, porque se tivesse fechado, como eu comentei, nós teríamos sérios problemas e viríamos inclusive a falecer. É claro que os atributos, características podem estar momentaneamente fechados
sim, mas a gente pode inclusive desenvolvê-los mediante o treino daquelas próprias características. Então eu acredito que sejam essas as diferenças. Chakra fechado, sinônimo de morte. Chakra bloqueado é porque criamos por algumas razões, seja por más hábitos, por alimentação, por falta de autoconhecimento, falta de inteligência emocional e falta de orientações, inclusive de cognição, que a gente cria uma obstrução no fluxo do rio interno que nos mantém animados, nos mantém fluindo, nos mantém com vitalidade. Quando essa vitalidade é, por alguma razão, distorcida, a gente cria um bloqueio nos nossos chakras. E aí está, né? Esta minha contribuição em relação a este tema. E mais uma vez eu peço para que vocês deixem aqui embaixo nos comentários as suas perguntas para que a gente possa avançar e conversar sobre outros assuntos no próximo Hélio Responde. Agradeço muito a sua companhia, deixa o like se você gostou também deste vídeo. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo, fique na paz e até mais.